Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo Balbio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Esse PET ele vai falar sobre corrente elétrica e as leis de Ohm. Mas para resolver as atividades que ele nos pede, nós precisaremos pesquisar um pouco do conteúdo para além do próprio PET. O PET ele tem essa página com algumas informações, mas só elas não é o suficiente para que consigamos fazer todas essas atividades. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer mais algum conteúdo para auxiliar no momento de fazer essas atividades. Para isso, nós vamos fazer uso dessa apostila daqui. Essa apostila ela foi criada pelo curso pré-universitário da Unesp. Ela é uma apostila gratuita, muito completa, e que eu vou colocar o link para o download dela na descrição desse vídeo. Então nós vamos complementar o conteúdo aqui. Também vou trazer algumas imagens, porque esse é um conteúdo que é muito prático, está muito presente no nosso dia a dia, mas que quando a gente estuda nos livros, nas apostilas, os desenhos são todos esquemáticos e às vezes a gente não consegue enxergar exatamente esses exemplos práticos desse conteúdo aqui, de corrente elétrica. Então nós vamos aqui para a página onde ele vai tratar, subir aqui um pouquinho. Primeira coisa que é importante nós sabermos, quando tem algum equipamento em que se está passando corrente elétrica por ele, existem alguns fenômenos que acontecem. O primeiro é o chamado efeito Joule. Então, essa corrente passando pelo equipamento, ela esquenta, né? Ela gera um calor por causa da energia térmica ali, que a energia elétrica é transformada em energia térmica. Isso esquenta aquele equipamento e muitas vezes esse ato de esquentar ele é um problema. Então, por exemplo, nos nossos computadores existe um mini ventilador, né, um cooler, que fica soprando o tempo todo no computador para que ele não esquente demais, porque esse efeito Joule aqui ele é indesejado. Agora, para um chuveiro, o efeito Joule é justamente o que a gente precisa. Eu trouxe até aqui a resistência elétrica de um chuveiro, então passa corrente elétrica por essa resistência, isso daqui está dentro do chuveiro, ela esquenta, né, esse anel enrolado aqui de metal, ele esquenta muito e esse calor é transferido para a água e a gente consegue tomar um banho quente, devido ao efeito Joule. Também tem o efeito magnético, então como está passando a corrente elétrica, isso, né, o deslocamento dos elétrons vai gerar um campo magnético. Então isso é importante, né? Sempre que a variação da corrente elétrica gera, né, o deslocamento dos elétrons gera o campo magnético. Isso vai ser importante em algumas aplicações também, como por exemplo num eletroímã. E o efeito fisiológico, que é o famoso choque que a gente toma quando encostamos em algum fio, né, alguma parte de um equipamento que não está isolado e a corrente elétrica passa pelo nosso corpo. Então gera aquele formigamento, né? Gera uma dor também, pode gerar inclusive queimaduras. É perigoso, depende por qual parte do corpo humano está passando aquela corrente elétrica. Se passar, por exemplo, pelo coração, isso pode gerar uma parada cardíaca. Então, o choque é algo muito complicado. É claro que, por exemplo, uma pilha tem uma tensão muito pequena, então ela não vai conseguir produzir uma corrente elétrica no nosso corpo a ponto de nos machucar. Mas a tomada, né, a tomada já tem uma tensão bem maior. Então, um choque elétrico vindo de um fio desencapado ligado numa tomada já pode gerar alguns problemas para nós. Muito bem, então agora nós vamos para as leis de Ohm. Então, o que a gente precisa saber aqui? Primeira coisa, quando se tem uma resistência, essa resistência ela está diretamente ligada à tensão e à corrente elétrica. A tensão, então, dada pela letra V e a corrente elétrica dada pela letra I. Então, vamos pensar o que é cada um aqui. O que é a tensão? A tensão é o que a gente chama de volts. Então, por exemplo, a nossa tomada.
aqui em Belo Horizonte, ela tem 127 volts. Essa é a nossa tensão. Quando nós ligamos um equipamento na tomada, começa a se passar energia através da corrente elétrica. Então, os elétrons vão se movimentando, vai ter corrente elétrica ali, aquele equipamento vai estar energizado. Esse equipamento ele vai gerar uma resistência para essa corrente passar, que é a nossa letra R, e a unidade de medida da resistência é a letra grega, ohm. Então, essa parece uma ferradurinha, né, de cavalo aqui. Então, esses são as três variáveis que temos que estar atentos como estando analisando um equipamento que está ligado, a resistência dele, a corrente que passa por ele e a tensão elétrica sobre o qual ele foi ligado. Essa resistência, seja de um fio ou seja de um equipamento, ela está ligada, ela é calculada a partir dessa segunda lei de Ohm. Então vamos imaginar um fio, igual esse aqui que eu mostrei, a resistência desse chuveiro elétrico. Ele é um fio, a corrente vai passar. Como eu sei o valor da resistência desse fio aqui? Eu sei a tensão da minha tomada, né? A gente liga aqui tudo nas nossas casas em Belo Horizonte 127. Eu sei o material, eu sei as características dele, então eu vou conseguir calcular essa resistência. E então, a partir disso também eu seria capaz de calcular a corrente elétrica. Então veja só, aquele fio ele vai ter um comprimento, ele vai ter uma área, né? Pode ser um fio mais grosso ou mais fino. E ele é feito de um material específico, normalmente um metal, porque a gente precisa de algo condutor para a corrente. Então a resistência ela é o ρ, que é um valor vindo do material que é construído esse fio, vezes o comprimento dele, então o tamanho desse fio, dividido pela sua área. Então, se o fio é mais grosso, se o fio é mais fino. Então, nesse caso aqui, ele poderia estar todo esticado, ele está enrolado, né, em círculos, mas ele poderia ser um fio totalmente esticado, seria o comprimento L dele. A área, né, a espessura desse fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino, e o material. Não sei exatamente qual metal é feita essa resistência do chuveiro, mas existe uma tabelinha bem fácil de se consultar para você saber o ρ de cada material. Então, fazendo essa conta, nós sabemos o valor daquela resistência. Então, perceba que quanto maior o fio, maior a sua resistência, né? Então, um caminho maior para a corrente elétrica percorrer. Porém, a área está no denominador. Quanto maior a área, menor a resistência. Por quê? Uma área grande, né, tem um espaço maior para aqueles elétrons passarem. Então, gera menos resistência. Esse é o ponto tão importante de nós compreendermos da segunda lei de Ohm. Aqui está uma representação de uma resistência como é utilizada nos circuitos eletrônicos. Então, esse chuveiro aqui, ele tem essa resistência, mas existe uma resistência menorzinha usada nos circuitos que tem essa característica. Então, a posição de cada fio desse e a cor de cada fio indica o valor em ohms dessa resistência. Isso também é uma tabelinha bem fácil de achar na internet, a relação da posição dessas linhas e da cor de cada uma delas para saber identificar o valor dessa resistência. Eu trouxe aqui um circuito eletrônico só para mostrar no dia a dia. Então, se você visse por dentro o seu controle remoto ou outro equipamento eletrônico, né, a própria placa do computador, você vai ver vários desses componentes. Então dá para perceber, igual naquela apostila mostrando a foto, veja, várias resistências aqui. Algumas ligadas em série, outras em paralelo, mas essas ligações da resistência ainda não é nossa matéria. Provavelmente vai ser do próximo PET, se ele continuar seguindo esse conteúdo. Aqui eu só queria dar um exemplo, que isso que a gente está conversando de tensão, corrente, resistência, são coisas muito do nosso dia a dia. Todos os equipamentos eletrônicos são feitos com esses componentes, né? Além de resistência, tem aqui outros componentes que a gente não vai adentrar agora, como por exemplo os capacitores, mas tudo isso junto nessa configuração específica, passando uma corrente elétrica adequada aí, se for muito grande ela queimaria, né, esse equipamento aqui, mas passando a corrente elétrica adequada ele vai funcionar a partir do que ele foi configurado
para fazer? Bom, você depois vai juntar isso tudo. Você vai juntar algo que gera, e aqui é a representação dele, algo que gera tensão, a sua resistência, então esses são os desenhos esquemáticos. E passando por isso vai ter uma corrente. Aqui é como se desenha um interruptor, igual um interruptor mesmo, da lâmpada que liga seu quarto. Aqui é um desenho de uma lâmpada, dos fios. A gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento que mede a corrente e a tensão naquele circuito, mas aqui é um desenho esquemático de um circuito. O V, né, onde está gerando a tensão, quando você fecha esse fio aqui com o interruptor, você liga esse circuito, começa a passar a corrente elétrica por ele, essa corrente passa pela resistência, que pode ser, por exemplo, a resistência do chuveiro, pode ser uma lâmpada, pode ser um equipamento só representado pela resistência total dele, mas ele começa a funcionar. E assim vai acontecendo. Trouxe também aqui, então, primeiro, a foto do que são esses geradores da tensão. Então, a própria tomada é um exemplo, e pilhas e baterias também. Então, isso tudo gera corrente. Também em outro momento, acredito que no próximo PET, nós vamos ver que existe corrente contínua e corrente alternada, mas não é nossa preocupação neste momento. Aqui é só para ver exemplos práticos do que é esse desenho esquemático aqui, né? Um traço maior, um traço menor é muito confuso, mas nada mais é do que a representação dessas fontes de energia, né? A tensão. Então, por exemplo, aqui essa bateria tem 9 volts, essa outra tem 3,7, essa que usamos no controle remoto tem 1,5, essa grandona aqui tem 12, por exemplo, as baterias de carro são normalmente de 12 volts. Então, só para ver que a gente está, apesar daqueles desenhos estranhos, nós estamos falando de coisas muito comuns do nosso dia a dia. E aqui tem esse A e esse V, que são medidores da corrente e da tensão. Então, a corrente, onde ela está posicionada, ela vai pegar a corrente passando por todo esse circuito e a tensão aplicada nessa resistência. Então, tá vendo que está bem do lado aqui da resistência. Também trouxe uma foto, só para ficar mais claro. É isso, é um multímetro. Nesse multímetro eu posso configurar tanto para medir a tensão quanto para medir a corrente. Inclusive ele consegue medir a resistência de um fio, de um equipamento. Então eu seleciono, giro aqui, né, esse botão, seleciono se eu quero medir tensão, corrente ou resistência e vou com esses plugzinhos de metal aqui, lá em cima do fio, em contato com o fio ou com um pedaço do equipamento, ou mesmo nos próprios terminais da pilha, da bateria, e consigo fazer essas medições. Então, isso é um equipamento muito comum. Não é, inclusive, é um equipamento barato, porque acredito que com uns R$ 40 nessas lojas elétricas, você consegue comprar um muito bom assim, para usar no dia a dia de sua casa. Então, eu não sei se o problema é meu controle remoto parou de funcionar ou minha pilha que descarregou. Então você pegaria seu multímetro, colocaria na pilha, não, ela está dando 1,5 ou muito perto de 1,5, então ela não descarregou. Então o problema é no controle remoto mesmo. Então o multímetro é um equipamento muito simples de utilizar, muito comum, muito fácil e barato. Outro ponto importante também, que vai ser necessário para resolver as atividades, eu trouxe aqui, é que quando nós juntamos várias pilhas, nós podemos ligar elas em paralelo, que é quando é uma do lado da outra, ou em série, que é quando você coloca uma encaixada na outra, uma de frente para a outra. Aqui o fio está conectado, né, a parte da frente de uma, na parte de trás da outra. Quando ela está em paralelo, permanece a tensão de uma só. Então, uma pilha tem 1,5, mesmo que seja 4 pilhas aqui, como elas estão em paralelo, vai continuar o valor total de tensão, vai ser 1,5. Mas por que então estou usando 4? Porque vai durar mais tempo. Enquanto que aqui em série, você vai somar. Então, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5 deu 6 volts. Então, esse equipamento ele precisa de uma tensão maior para gerar a corrente adequada para ele funcionar. Então você coloca as pilhas em série. Inclusive tem alguns controles remotos que você coloca 2 pilhas em série e ao todo 2 pares de pilha em paralelo.
né? Então seria um valor de 3 volts, só que você usa 4 pilhas. Aqui eu trouxe um exemplo de um controle remoto de 2 pilhas em paralelo. Então você coloca aqui uma do lado da outra. Isso garante que dure mais tempo, né? Você não precisa ficar trocando a pilha o tempo todo se fosse somente uma. E quando é um controle remoto que você coloca uma pilha encaixada na outra, reto assim, aí estaria ligado em série. Então veja que nós conversamos aqui, apesar de quando a gente olha esse desenho esquemático, né, fica muito estranho, parece que a gente está falando uma coisa de outro mundo, mas não, estamos falando de coisas muito simples, úteis que utilizamos no nosso dia a dia. Então acho que dando uma olhada nesse material vai ficar um pouco mais fácil de resolver as atividades, mas é claro, continuem pesquisando, busquem outras fontes também. Esse material que eu trouxe aqui novamente. Vou colocar o link para o download dele na descrição desse vídeo. Mas fiquem atentos, pesquisem, busquem mais. Esse é um assunto muito bom, muito prático. Quando a gente aprende mais sobre ele, a gente usa melhor os equipamentos da nossa casa, a gente sabe escolher melhor os equipamentos que a gente vai comprar para a nossa casa. Então, uma matéria muito útil, muito prática da física, que vale a pena a gente se dedicar e aprender um pouquinho mais sobre ela. Então é isso, agradeço a atenção de todos vocês. Se você for meu aluno, pode me procurar para tirar dúvidas pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza. Se você não for meu aluno, seja bem-vindo. Estou colocando sempre aqui nesse canal vídeos que auxiliam nos PETs. Se inscreva no canal, porque toda semana eu estou colocando algum vídeo novo. Eu dou aula para os 3 anos do ensino médio, então coloco vídeos das diferentes matérias. E é isso, pessoal. Até a próxima.